Paz de Cristo. Hoje nós vamos dar uma passeada do Velho para o Novo Testamento, mas no final a gente vai entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava no Velho e no Novo Testamento, é óbvio. Que quando nós estamos em Jesus, além de tudo acontecer no tempo certo, além de tudo andar dentro do que Deus planejou para nós, nós temos a proteção do início ao fim da vida. Eu vou começar com uma pergunta, que é o spoiler do final. Tínhamos 12 apóstolos, 12 discípulos. Judas se suicidou logo depois dele ter feito o seu ato de entrega, de traição. Para voltar aos 12, tivemos o acréscimo de Paulo. E aqui é o que vai guiar o nosso caminhar hoje. E aqui foi o que Deus me entregou. Você permanecer na obediência, você permanecer em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, do início ao fim, vai gerar em você um final mais tranquilo. Vamos voltar para lá? 12 mais 1, 13. Qual apóstolo morreu de velhice? Qual apóstolo que não teve uma morte icônica? Qual apóstolo que foi até o fim da vida, mais de 90 anos, e morreu de causas naturais? O mesmo apóstolo que estava ao pé da cruz. Você entende que se você começa a colocar alguns pontos chaves na sua vida, você entende que se você começar a colocar alguns nortes, fica mais fácil, porque nós somos seres humanos. Segundo Deus, que está em Gênesis, com tendência à maldade desde a juventude, desde a infância. A diferença de um para o outro é se manter sobre a proteção, é ficar embaixo da mão poderosa, na sombra do Onipotente. Nunca abandonar a tua cruz. Tínhamos 12, um traiu e saiu, dos 11, um ficou. Independente das acusações, das perguntas, do medo, dos riscos, ele ficou ao pé de Jesus, enquanto ele estava sendo crucificado, olhando aquele martírio. A pergunta que eu faço para você é: isso já está no teu coração? De você permanecer seguindo o caminho de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, independente do mundo? Porque o mundo não quer a tua paz. Como a gente já falou anteriormente, inclusive os mais próximos, eles não desejam a tua evolução na fé. Por quê? Porque isso mostra que eles também poderiam evoluir. E por motivos próprios, não estão fazendo. Se você pegar, os próprios apóstolos brigavam. Pedro e Paulo brigaram, Tiago brigou. Eles brigavam entre si. Eles brigaram na mesa para saber quem era o mais amado, ou quem amava mais. Por mais santo que a pessoa for, ela vai ter o seu rompante. Por isso que eu insisto aqui, a caminhada é individual. A graça te alcança e passa para os seus, mas a salvação e o serviço são individuais. A gente tem que colocar isso no coração. Até porque a gente fica olhando para o lado e diz assim: mas eu queria fazer, mas ele não faz. Se ele não faz, é ele. A caminhada é tua. Levanta todos os dias
e faz o que você tem que fazer. Dos 11 que sobraram, só um ficou aos pés da cruz, orando, intercedendo, olhando, estupefato, não sei, não estava escrito na Bíblia, mas ele estava lá. E os outros 10? Pedro estava negando, fugindo, com medo. Você entende a diferença? Pois bem, vamos começar então vendo alguns personagens bíblicos. E o primeiro deles que eu quero falar com vocês é sobre José. Nós não vamos falar a história de José aqui, que é interessantíssima e cheia de um propósito, e que ele pagou um preço altíssimo. Mas José, se você parar para pensar, ele conhecia muito bem o que está escrito em Eclesiastes 3, de 1 a 8. Para tudo há uma ocasião certa. Há um certo tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Mas quem vai inspirar o teu coração para você saber qual é o tempo? O Espírito Santo de Deus. Por isso que eu continuo sempre insistindo, a busca por Jesus, a busca pelo Espírito Santo vai te trazer paz e alegria. E quando você estiver em paz e em alegria, você faz o que tem que ser feito, porque vai estar no tempo de Deus. Pastor, eu quero ajudar aquela pessoa, mas toda vez que eu vou ajudar me dá uma sensação ruim. Eu preciso falar mais alguma coisa? Mas pastor, a gente não tem que servir? Tem. Mas algumas pessoas Deus diz, deixa, que é o tempo dele. Quando você bota a mão onde Deus não quer, você compra uma luta que não é tua. Existe tempo para a gente fazer, existe tempo para a gente conter. Existe tempo para a gente amar, existe tempo para a gente segurar. Existe tempo para a gente falar, existe tempo para a gente calar. Se você pegar a história de José, ela é inspirada em todos esses momentos. Ele chorou e resmungou quando estava na prisão. Ele ficou gritando por 2 anos quando o copeiro foi embora. Ele sabia que era no tempo de Deus que o copeiro iria voltar. Quando ele viu os irmãos, ele amaldiçoou os irmãos. Era tempo de amar. Você entende que a vida de José é cheia de tempos? Tempo de fugir. Ele fugiu da mulher. Por causa disso ele foi para a cadeia. E na cadeia ele serviu. E na cadeia ele ajudou o copeiro. E o copeiro prometeu que voltava para casa. Voltou 2 anos depois. Você entende que a vida de José foi cheia de obediências ao tempo? Eu peço a Deus que a partir de hoje vocês comecem a prestar mais atenção no tempo. Existe tempo para fazer, existe tempo para não fazer. Existe tempo para descansar, existe tempo para avançar. Essa caminhada a gente precisa começar a aprender. Existem momentos certos para tudo. E quem vai te inspirar? O Espírito Santo de Deus. Se você olhar a vida de todos os profetas, o momento que eles erraram foi quando eles não viram o tempo correto. Abraão traiu a promessa de Deus, fazendo um filho fora do casamento no tempo errado. Você entende que Davi ia ficar com a mulher que ele queria? Ele só fez isso fora do tempo, por isso gerou a traição. Aí pastor, como é que tu deduz isso?
Sério que Salomão ia sair de uma mulher que não era para Davi? Nós estamos falando que Davi gerou Salomão com quem? Com a mulher que ele adulterou. Falei alguma coisa errada agora? É o que está na Bíblia, não é? E Deus se agradou tanto que disse: esse teu filho, esse, não o outro, esse será o rei que vai te suceder. Você entende que essa mulher era para Davi? Só que ele pegou no tempo errado. Por isso gerou maldição. Nós precisamos aprender o tempo de Deus. Por isso que Deus pede para que a gente dê glória o tempo todo. O tempo todo significa que José tinha que dar glória enquanto estava no poço, na cadeia, fugindo da mulher que queria adulterar com ele. Mas também tinha que dar glória quando ele era posto como o gerente. Também tinha que dar glória quando ele estava lá e tendo que olhar para os irmãos. José era ser humano. Você acha que no início ele não queria arrancar umas cabeças? Mas José naquele momento já tinha sido provado no fogo do Espírito Santo lá na última. De escravo, de poço, de cadeia. Mas José estava servindo. Você entende que José estava na cadeia e no tempo certo veio duas pessoas e ele serviu? E essas duas pessoas foram embora e a que prometeu voltar, voltou 2 anos depois? E nós queremos tudo para agora. A gente vem no culto de domingo, segunda-feira já levanta e diz: Senhor, mas eu olhei minha conta bancária e não caiu aqueles milhões. Senhora, meu joelho ainda está doendo. Senhor! José foi alçado ao ponto de gerente quando o coração dele estava pronto e quando Deus sabia que ia dar tudo certo. Por isso que eu digo para vocês: nutram-se da palavra, nutram-se da ação de servir, porque assim você vai acelerar o seu processo. Como acelerar o seu processo? Você vai ficar pronta antes do que você imaginava. Quando você começa a olhar para o teu passo a passo e para de olhar para a tua bênção, a bênção chega quando você menos imaginar. Quando você fica olhando para a bênção, até parece que está chegando, mas demora. Faz uma caminhada de 5 quilômetros, isso vai demorar em torno de 1 hora. Ao invés de você ficar olhando para a volta, ficar curtindo o teu som, ficar louvando, ficar falando com Deus, fique imaginando e olhando para o ponto fixo. Você vai ver que você vai chegar no final da jornada exausto, cansado. Por quê? Porque você não aproveitou o caminho. Você estava preocupado com o ponto e o ponto nunca chega. Agora no outro dia você levanta e diz: eu vou caminhar hoje 7 quilômetros. Só que você não se preocupa com 7 quilômetros. Você aproveita a paisagem, você conversa com as pessoas em volta, você louva, você adora a Deus. E quando você vê, você chegou nos 7 quilômetros e diz: uau! A tua vida não é um ponto final, a tua vida é para ser vivida a todos os momentos. Você tem que entender que hoje o que parece uma maldição, quando você olhar daqui a 2 anos, você vai dizer: nossa, eu era tão feliz naquela época e eu não sabia. Por quê? Nossa, porque aquele momento me preparou para ser a pessoa de hoje. A gente tem que começar a caminhar e aproveitar o passo a passo. Senão o fardo fica insustentável. E mais, eu faço uma pergunta para você. Jesus sabia quando ia começar o ministério dele? E eu te dou uma resposta: ele achava que sabia. Prova, pastor. Prova. João 2, de 4 a 8. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora.
Maria olha para Jesus e diz: olha, acabou o vinho. Jesus olha para a mãe dele e diz: mãe, pelo que eu tenho conversado com o pai, não é hoje. Maria, mãe de Jesus, ela tem que ter uma conexão com Deus, né? Se ela pediu, não era inspiração do pai? No meu entendimento, óbvio que sim. Aí eu te pergunto, você acha que Maria atropelou o ministério? Você acha que Maria fez aquilo na carne? Ou foi o Espírito Santo de Deus? Ou se foi Deus que inspirou ela? E Jesus começou o ministério, mas ele fala em João 2, 4 a 8, ainda não é chegada a minha hora, mas começou. Ainda não é chegada a minha hora, na cabeça dele, porque na cabeça do pai era. Você entende que nem Jesus sabia tudo que ele veio fazer aqui? Ele sabia o que ele ia fazer e achava que o momento de começo era mas não era. Deus, Pai Todo-Poderoso, conhece todas as coisas, sabe onde nós estamos e sabe o momento certo para tudo. Se a tua promessa não chegou ainda, é porque não é a tua hora, mas ela vai chegar. Se o teu ministério não deslanchou ainda, não tem problema, ele vai deslanchar. Mas continua fazendo, porque salvar uma alma, converter uma alma, vai ser tão importante quando você estiver fazendo isso para milhões de pessoas ou para milhares. A gente tem que começar a entender e ter um coração com mais compaixão, misericórdia e obediência como Jesus. Porque Jesus, quando foi terminar o ministério, ele fez o que nós devemos fazer sempre. Foi para o seu secreto, foi para o seu silêncio. E falou para o Pai: Pai, se é possível, bota para o lado. Se não, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Deus respondeu. Ele foi 2 vezes perguntar. Deus falou alguma coisa? Não. Nós temos 2 ensinamentos maravilhosos aqui. O primeiro, que nós temos que conversar com o Pai como um pai, colocar o nosso coração, nossas dores, nossos medos. E o segundo ensinamento, nem sempre Deus precisa te responder, se Ele já falou. Nem sempre Deus precisa ficar te confirmando as coisas, se Ele já falou. Nós temos que começar a ser filhos adultos e maduros, parar de ser filhos adolescentes imaturos. Só um adolescente sai de casa, ô pai, é para comprar. Chega no mercado, ô pai, é para comprar. Ô pai, seja maduro, assuma a sua responsabilidade. Deus falou, está falado. Segue o seu caminho, trilhe a sua história, faça a sua missão. Nós temos que parar de ser esse bando de filho adolescente mimado, chato. A cada dia, Senhor, me confirma, é para fazer isso? Sim. Se for para Gideão, ia fazer uma baita missão. Ele confirmou 3 vezes e seguiu o baile. Tem evangélico, tem filho de Deus, que se não tiver uma confirmação por dia, uma palavra por dia, um profeta por dia, não consegue continuar o caminho. Mas eles querem ter as bênçãos de adultos, com as responsabilidades de crianças mimadas. Você não vai ter uma bênção de adulto sendo infantil. Você não vai ter uma bênção grande, uma bênção poderosa de Deus, se tu não for uma pessoa madura. Você tem que entender o teu chamado.
entender o teu caminho, saber qual é o teu propósito, se melhorar como pessoa e seguir trilhando. Você tem que parar dessa dependência, nunca parar de depender de Deus, mas essa dependência de confirmação. Você tem que receber todo dia uma mensagem: segue, filha, vai dar certo, continua, cresce, assume teu lugar, pega a tua carteirinha e diz: pai, sou eu aqui, vamos fazer um checklist, o que eu tenho que fazer? Esse é o meu lugar, é isso que eu tenho que fazer. Por quanto tempo não interessa, o que eu tenho que melhorar? E caminha. Mas pastor, a minha filha não fez tal coisa, o meu marido não fez tal coisa, a minha mãe não fez tal coisa. Mas ninguém está pedindo para você ser pai, mãe, tio e avô de todo mundo. Faz o teu, segue o teu caminho, pega o teu serrote, bate os teus pregos, cria a tua arca, pega a tua cruz. Não é para pegar a cruz do amiguinho do lado. Continua o teu caminho. E a graça de Deus Pai começa a transbordar na tua vida e inundar as pessoas do lado. E assim a gente consegue ir melhorando um pouquinho por vez. Um pouquinho por vez. O pastor, estou falando um ponto muito importante. Quer dizer que eu não sou responsável pelos outros? Não, não é. Versículo, sempre. Deus olha para Abraão e diz: sai da tua parentela. O que ele faz? Leva o sobrinho. Tem uma hora que a contenda começa, ou seja, tem uma hora que está errado, Deus começa a botar a mão. Abraão olha para o sobrinho e diz: ó, não dá mais. Deserto, Sodoma e Gomorra, tu vai para lá, o que tu quer fazer? O sobrinho diz: eu vou para lá. Ok. Abraão está com Deus, onde ele botar o pé, vai prosperar. 2025, onde você botar o pé, onde você botar a mão, você vai prosperar. Que tenha a fé de Abraão, que tenha essa certeza de Abraão, onde você botar a mão, onde você botar o pé, vai prosperar. Abraão é o pai da fé. Ele bambeou na fé algumas vezes. Apareceram os anjos para o Senhor. Abraão recebe anjos e intercede por Sodoma e Gomorra. Todo mundo conhece a história. Se tiver 50, se tiver 10, se tiver... Os anjos vão lá e falam para Ló: irmão, some que nós vamos torrar essa cidade. Sai daí que o bicho vai pegar. Ah, é? Então, Ló pegou essa informação e foi fazer o quê? Foi fazer o que você quer fazer sempre. Foi salvar os seus. Deu certo? Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Gênesis 19, 14. Ló ficou na cidade implorando para eles? Ló pegou eles pelas mãos e tentou jogar para fora? Não, Ló pegou as filhas e a esposa e fez o quê? Saiu correndo. Viu como eu falo para vocês? O mundo vai zombar de vocês. O mundo vai olhar para vocês e vai dizer: que tu acha que está falando com Deus? Irmão, o meu é meu, o teu é teu. Deus pediu, eu vim aqui, ó. Cara, Deus falou que vai tocar fogo. Custa tu levantar e sair da cidade por uma semana? Quando Deus não quer, Deus endurece o coração. Quando Deus não quer, Deus endurece o coração. Olha o faraó. O faraó tomou uma surra. E mesmo assim o faraó foi atrás para morrer afogado. Ô pastor, mas então... E a mulher de Ló olhou para trás dele e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. Eu quero dizer para vocês que quem vai olhar para trás, o problema é dele.
As duas filhas de Ló foram embora e se salvaram. E se eles ficassem tentando salvar a mãe, teriam olhado para trás e teriam ficado estátuas de sal. E se eles tivessem ficado parados do lado, teriam morrido. E se eles tentassem carregar, não ia ter dado tempo para ir embora. Você não é responsável por salvar ninguém. Essa mensagem é uma mensagem dura, né? Mas me mostra onde está na Bíblia que você vai perder a tua salvação se você não salvar alguém. Se você atrapalhar, ai de ti que atrapalha o caminho dos meus filhinhos, melhor seria tu amarrar uma pedra de moinho e pular no lago, diz Jesus. Se você atrapalhar o caminho de Deus, se você se levantar contra profeta, isso é um problema na tua vida. Deus vai responder. Agora eu te pergunto, me diz onde é que tem uma passagem na Bíblia que diz: Maria, não salvaste teu irmão, vais para o inferno. Não tem. Ló, a esposa, duas filhas, uma pessoa olhou para trás. Todos viraram estátua de sal? Não. Cada um é responsável por fazer o certo ou fazer o errado. A salvação é individual. E a vida plena em Jesus é individual. Você não é responsável por salvar ninguém. Anota isso, porque esse peso não é nosso, esse peso é de Jesus. E Ele já veio e pagou a conta. Você é responsável por levar a palavra do Evangelho. Amém? Você é responsável por falar as boas novas. Você é responsável por orar pelos outros. Você é responsável para ser uma pessoa justa, alegre, em paz. Ser um exemplo de filho de Deus. Mas você não é responsável por ninguém. Você é responsável pelas suas atitudes. Você vai responder pelos seus atos. A Bíblia fala do que você faz e do que você vai colher. Se os teus atos forem bons, como Davi, a geração descendente vai receber bênção. Diz a palavra de Deus: eu nunca vi o justo passar fome, nem a sua descendência mendigar. Mas pastor, e a maldição hereditária? É quebrada se tu for uma pessoa justa. Se tu aceitar Jesus, Ele como teu Salvador e Senhor, a maldição se extingue, se aniquila, resolve. Salvar a todos os filhos de Deus era a responsabilidade de uma pessoa, Jesus. E Ele veio e fez. É uma palavra dura, mas tira um peso, não tira? Porque a gente é doutrinado a querer fazer. Irmão, faz o teu melhor, mas se ele não quiser, esposa, vamos olhar reto, tem que caminhar, não olha para trás. Olhou. Fazer o quê? A esposa de Ló que escolheu olhar para trás, não foi ele. As filhas escolheram correr com ele. E os genros resolveram receber o fogo do inferno. O fogo desceu do céu na cabeça deles. Nós temos 3 casos aqui: os que escolheram a salvação, os que correram para a salvação e decidiram no meio do caminho ficar, e os que decidiram nem levantar. Você entende como a palavra de Deus ela é maravilhosa, só que os exemplos que nós temos falam muito mais do que as palavras. Quando você começa a buscar os princípios, eles começam a inspirar o teu coração. E aqui olha que interessante, 2 Samuel 6, de 16 a 23. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo.
levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. O justo juiz é Deus. O justo juiz é Deus. O justo juiz é Deus. Não cabe a mim, não cabe a ti, não cabe a ninguém julgar. O justo juiz é Deus. Davi fez o pecado, que colocou a espada e levou 4 filhos dele. A morte reinou no império de Davi. Mas Davi, segundo o coração de Deus, estava sob a proteção, buscava a Deus. Eu não lembro de Davi em algum lugar apontar, julgar. O que eu lembro de Davi sempre falar: eu vou louvar ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Me humilharei perante Ele. Se você tem dúvida do que fazer, pega as palavras de Davi quando ele respondeu para Mical. Pega essas palavras e coloca na tua cabeça. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Morreu de uma bobagem. Mas o grande Davi, que foi obediente ao pai ao extremo, dinheiro, império e pacificação, e Deus fala para ele: tu não vai fazer o meu templo, tu tens sangue nas tuas mãos. Davi obediente, mas ele pulsava. Você entende que às vezes a gente tem a condição, a gente tem um momento, a gente diz: Senhor, eu quero fazer, e Deus diz: não é para ti. Não foi Davi, foi Salomão. Você entende que Davi, não importa o que ele fizesse, ele honrava os filhos de Deus, e ele buscava se humilhar, e quanto mais ele se humilhava, mais Deus o exaltava na terra. Porque Deus busca um coração humilde. Deus busca um coração alegre. Deus busca um coração em paz. Leia a história de Davi e veja como ele, mesmo naquele momento que o filho está entre a vida e a morte, ele está lá se humilhando, orando, mas está em paz. Porque quando o filho morre, ele se lava e diz: acabou, siga, foi feita a vontade do Pai. Que a gente tenha a partir de hoje essa humildade, que gera uma obediência cega e que gera uma humilhação perante o Pai. Porque para a gente seguir os passos de Jesus, é só tendo um coração disposto a ser humilhado. Porque você está no lugar que Deus te quer, muitas vezes você vai estar se humilhando. Porque você perdoar, amar ou servir, muitas vezes vai ser uma humilhação. E sim, dói hoje e vai doer para sempre. Só que quanto mais você faz, você sabe que isso agrada ao Pai. Mical olha para Davi, tira sarro e zomba. Em seu coração ela sentiu desprezo por ele. Aqui fica outra lição importante. Davi não humilhou Mical. Ele era rei e ela era esposo. Mas Davi se prontificou a colocar um ponto. Só um pouquinho. O que tu acha não importa. O que importa é o que eu estou fazendo para Deus. Agora você entende que Davi, se humilhando para Deus, o mundo o apontava? Nós estamos falando de Davi, o grande Davi. Mical
deveriam existir milhares de pessoas que tinham o mesmo desprezo por ele. Porque quanto mais você estiver grande em Deus, mais o mundo sente desprezo por ti. Essa que é a grande diferença, essa disposição para sofrer tudo. Mas é uma escolha pessoal. E algumas vezes vai doer. Jesus foi para o monte, orava, sofria, se levantou e cumpriu seu propósito. O justo, sem pecado, morreu por nós. E hoje a gente não consegue ficar uma semana em paz. Hoje a gente não consegue, literalmente, ficar um dia sem apontar um defeito. Que a partir de agora, a gente fale menos dos outros e ore mais. Que a gente repare menos no mundo, mas que a gente louve e adore mais ao Senhor. E que a gente fique aos pés de Cristo, do início ao fim da nossa jornada. Como eu falei no início, para a gente finalizar agora, o único apóstolo que morreu de morte natural foi João. O único apóstolo que estava aos pés de Cristo enquanto ele estava sendo crucificado e ficou lá até o último suspiro foi João. Entenda que permanecer em Cristo tem a promessa. Entenda que a promessa de Cristo é uma vida plena aqui na terra. Você não precisa ter uma vida de sofrimento para você agradar a Deus. Até porque você não agrada a Deus. Porque o Filho dele veio sofrer por nós. A nossa vida é de adoração ao Senhor, de serviço aos filhos, de amor e de perdão. E sim, para nós fazermos isso, o nosso coração será humilhado, porque é a parte da carne. A carne, ela quer orgulho, aplauso, e o Espírito quer vivificar em Deus. Ele vivifica amando, servindo, perdoando, louvando e adorando. Amém? De pé, vamos louvar.